Olá, estou aqui apresentando mais um livro que eu terminei de ler agora há pouco. Ele não é grande, o próprio Lutero chama ele de livrinho, e aqui ele registra algumas visões, algumas colocações sobre posicionamentos da igreja, sobre como a igreja católica romana se comportava, se expressava em sua época. Por isso, o nome do livro é Do Cativeiro Babilônico da Igreja. Ele associa a igreja à ideia de Babilônia, que é algo que perverte bons costumes, perverte coisas boas. E a isso ele chama de cativeiro. Martinho Lutero. Aqui, então, ele combate a entrega de uma só espécie aos leigos, porque a igreja tinha o costume de apenas o sacerdote tomar do cálice, e aos leigos só era dado o pão. A isso, ele diz que é um equívoco, porque Cristo instituiu a entrega das duas espécies, ou seja, do pão e do vinho. E a igreja fazia isso porque acreditava que em qualquer dos elementos havia a totalidade de Cristo, do corpo de Cristo. Se o pão é totalmente, literalmente, o corpo de Cristo, o pão se transforma no corpo de Cristo e no corpo há sangue, então a igreja está recebendo o Cristo completo em uma só espécie. Mas nós sabemos, e Lutero também fala, que Cristo instituiu a entrega dos dois elementos. E na teologia luterana, nós entendemos que não é apenas o corpo de Cristo que está presente. A presença da essência do pão em acidente e substância também é importante. Porque Cristo, ao dizer que aquilo era o seu corpo, ele não extinguiu a presença do pão. Por isso que essa união nós não a explicamos, mas admitimos que ali há o corpo e também o pão, como também o sangue de Cristo e o vinho, sem alterar as substâncias do pão ou do vinho. Então Lutero combate, ele diz que Cristo instituiu o vinho também para ser entregue não por acaso, mas porque o seu sangue foi derramado por nós. Então, a figura do vinho sendo entregue também é uma referência ao sangue de Jesus de forma tangível, de forma mais clara do que apenas colocando o pão. Ele diz que a transubstanciação, a doutrina católica de que o pão se transforma no corpo, ela está envolvida com a filosofia. A filosofia ele coloca como a filosofia aristotélica, de que há a possibilidade de algo estar presente em uma matéria sem alterar os acidentes da matéria. Por exemplo, o pão tem os acidentes de pão, tem a massa do pão, mas ali pode haver outra substância no pão, que no caso aqui, na transubstanciação, o corpo de Cristo. É interessante observar também que Lutero chega a dizer que, ao invés da doutrina sacramental ou a doutrina da ceia de Zwinglio, de que a ceia é um memorial, ele prefere a doutrina católica da transubstanciação. Que mesmo sendo acreditando que não há mais pão, mas o corpo, todavia se preserva a presença do corpo. E na ceia memorial não, apenas pão para a lembrança. Lutero ele preza mais entre as duas pela transubstanciação por causa da presença do corpo. A missa, ele fala que a missa não é um sacrifício. Eles acreditavam que a missa
era um sacrifício sendo oferecido novamente. Mas ele diz que a missa, na verdade, ela é uma promessa da volta de Jesus, da vida vindoura, e que dizer que ela é um sacrifício é reduzir a sua essência. O sacrifício sendo oferecido. Na verdade, o sacrifício foi oferecido uma única vez, e a missa, o culto, ela nos lembra e nos atualiza, sendo recebido ali o corpo e o sangue de Cristo. A missa de Pedro não seria melhor que a de Judas. Ele fala isso porque o oficiante não torna a ceia, o sacramento, melhor, dependendo da sua vida moral, por exemplo. Então, um sacerdote, um oficiante que esteja moralmente incorreto, esteja levando uma vida desaprovável, ele não celebra um sacramento inválido. Ou seja, a eficácia da Santa Ceia, no caso aqui, não é medida pela moral do oficiante. Por isso que ele diz que se Pedro celebrasse uma missa, Pedro celebrou várias cultos, né? Santa Ceia. A missa de Pedro não é mais digna, não é mais eficaz do que Judas, por exemplo, se Judas celebrasse uma ceia. Se Judas tivesse continuado vivo e celebrado uma Eucaristia, uma ceia. Ele diz que a de Pedro não seria melhor, mais eficiente, porque não depende da moral, da vida, dos acertos do oficiante, porque não envolve ali lei, envolve o Evangelho, a instituição de Cristo. E ele até fala que quem falou isso foi o Papa Gregório. Então o Papa já afirmou isso. Gregório foi um Papa do século ali 12, 13. O batismo foi preservado e é fundamento dos sacramentos. Ele fala que o batismo, apesar de estar em meio a tantas corrupções da igreja, ele teve a sua essência preservada. O batismo em si, a doutrina do batismo, que lava os pecados, isso, apesar de tudo, foi preservado pela igreja. O fato do batismo ter sido também entregue às crianças. O batismo, no caso, ele fica como um rastro original dentro da igreja, que a igreja manteve. Embora ele fale que para se chegar ao batismo, a igreja criou muitas coisas que não são bíblicas, que Deus não instituiu. Como, por exemplo, cobrar para se chegar ao batismo, como, por exemplo, fazer certas obras para se merecer ser batizado. Eu estou dando alguns exemplos que são como o que a igreja fazia. Não negava a essência, mas se construía pontes como que dificultando para que as pessoas chegassem lá. A igreja visava muito a questão lucrativa. E muitas vezes isso ficava em detrimento dos sacramentos de Deus. Ele fala também uma coisa muito interessante aqui que me chamou muita atenção. Os sacramentos, eles não são uma novidade na história do povo de Deus. Quando eu falo na história, eu penso e eu aponto, assim como fala esse livro, desde o início da Bíblia. Por exemplo, Abel ofereceu um sacrifício a Deus. Aquele sacrifício foi algo por meio do qual a sua fé
seria construída. Ou seja, a fé, a relação de Abel com Deus, ela teve no meio o sacrifício que ele ofereceu. Por isso que é dito que ele alcançou justiça, porque ele ofereceu um sacrifício com fé. Eu não estou dizendo com isso que a ceia seja um sacrifício no mesmo sentido. Eu estou falando de meios da graça. Assim também Noé, com a questão da arca. Assim também Moisés, que orientou a construção do tabernáculo. E assim todo Israel que participou. A graça de Deus e a relação do povo com Deus tinha algo no meio. A diferença dessas coisas, desses ritos do Antigo Testamento para os sacramentos do Novo Testamento, é que os sacramentos nos prometem de forma específica, nos dão a promessa de forma direta de Cristo, do sacrifício, da graça de Deus, o batismo e a ceia, enquanto os outros eram símbolos. Porém, a questão da mediação estava presente. E Lutero fala que o que justificou a eles não foi os sacrifícios, não foi o tabernáculo, não foi a arca, mas a fé. A fé que foi conduzida por este elemento, por exemplo. Assim também acontece no Novo Testamento. Apesar de a gente ter promessas concretas na ceia e no batismo, ou seja, nos sacramentos, é a fé com a qual nós recebemos que nos justifica. Aqueles títulos chamados sacramentos do Antigo Testamento, eles eram feitos pelos homens. Por exemplo, Abel ofereceu sacrifício. Por isso que oferecer sacrifício envolve obra. Noé construiu a arca. Moisés orientou ali pessoas com trabalho braçal, construiu o tabernáculo. Mas no Novo Testamento há essa também diferença. Os sacramentos não são obra humana, diferente do Antigo Testamento. A circuncisão, por exemplo, era feita ali por pessoas. Mas no Novo Testamento, o que está evidente é a obra de Deus. A obra de Deus no batismo, de nos santificar, na ceia também, de nos santificar, nos dar o perdão. Então, enquanto aqueles eram sacramentos, entre aspas, de obras, os nossos, eles são obra de Deus. A fé que acompanha aqueles atos é a que justifica. A fé que acompanhou Davi a governar Israel no temor do Senhor, que fez ele buscar observar os estatutos de Moisés prescritos para o povo, a fé que levava ele é a fé que justifica, não os atos ou as obras sacramentais, digamos assim. Então, a eficácia dos meios, ela leva à justificação, leva à fé. Embora lá eram obras de homens sendo feitas, mesmo que representando uma obra maior de Deus, mas no Novo Testamento, ceia e batismo é obra de Deus. Mas da mesma forma, há fé envolvida. Não eram sacramentos de justificação, pois envolviam obras, mas estavam acompanhados de fé, e a fé justificava. Os nossos não envolvem obra. Nós, crendo ou não, ali há o sacramento. A fé recebe aquilo que está ali de forma concreta e não simbólica. Aquele que crê naquelas coisas, no que é recebido na ceia, recebe, mesmo sem fazer nada.
mesmo sem obras. A fé recebe. Então, Lutero fala que de modo que a fé pode salvar sem eles. É por isso que os sacramentos eles são essenciais na vida da igreja. Mas o ponto central está na fé. Por exemplo, se você recebe o sacramento, mesmo que ali haja o corpo e o sangue de Cristo, se você recebe sem fé, você não está recebendo para a vida. Então, no final das contas, a fé é que faz você receber e que faz a diferença na sua edificação. Embora que ali há o corpo e o sangue de Cristo, embora no batismo haja a manifestação salvadora de Deus. E aqui nesse livro, Lutero dá a entender um batismo, uma aplicação do batismo por meio da imersão. Então, apesar de que nós usamos hoje, de forma geral, a aspersão no batismo, batizamos com pouca água, era comum que no tempo de Lutero se usasse a imersão. Ele fala: o ministro submerge a criança na água. Isso significa morte. Tira-a novamente. Isso significa vida. Ele usa Romanos 6. Se somos sepultados com ele na morte pelo batismo para que Cristo, e como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos em novidade de vida. Então ele coloca a imersão como realmente um meio que se aplica à ideia do batismo, que é morte e vida. Embora a quantidade de água não seja uma regra no batismo. Por isso não nos apegamos à forma com a qual a pessoa é batizada, mas ao fato de ser batizada com água. Confissão e absorvição como sacramento. Lutero parece colocar um terceiro sacramento. Nós admitimos o batismo e a ceia, mas ele leva a confissão e a absorvição tão a sério ao ponto de ele considerado no mesmo nível dos sacramentos. Mas no final, aqui na frente, no livro, ele confessa que, embora haja uma grande eficácia na confissão, confessar os pecados e o perdão que o ministro dá, baseado nas palavras de Jesus, aqueles que perdoados os pecados serão perdoados, mesmo sendo tão importante como o perdão que se recebe na ceia, não pode ser considerado, no fim das contas, um sacramento, porque não há um elemento visível acompanhando a graça, como no caso do batismo, a água, e da ceia, o pão e o vinho. Ele fala que o Papa coloca leis em cima de coisas como o matrimônio, questões sobre por que motivo separar, por que motivo não separar. O Papa colocava leis que não tinha na Escritura para conduzir as pessoas a respeito do casamento, por exemplo. Havia questões culturais na época de Lutero que parece que ele concorda, que nós hoje totalmente discordaríamos. Mas aí não se constitui mandamento de Deus. A questão aqui que a gente pode frisar no livro é que a igreja construía coisas em cima do sacramento. Ele coloca até do matrimônio, tem um capítulo para isso aqui, que não era prescrito na Bíblia. Leis não ordenadas. Leis não ordenadas. Outro ponto aqui que eu poderia destacar: ordenação e cálice aos sacerdotes apenas pelo em memória de mim.
como Jesus disse, fazei em memória de mim, eles usavam o fato de que Jesus, como disse isso aos apóstolos, significa que aqueles que oficializam a ceia, eles têm uma dignidade maior em participar da ceia como um completo. Fazer isto em memória de mim significa que eles entendiam, né, os católicos romanos, que o pão e o vinho só era de forma completa, só eram dados aos sacerdotes. E eles distribuíam ao povo, como eles entendiam, o pão apenas, sendo o pão a completude. Mas o fato de Jesus ter dirigido aos apóstolos dá o direito maior aos que oficializam a ceia, recebendo eles o pão e o vinho. Então Lutero condena isso também. Ele fala que o ministério não é para focar na lei, porque a igreja construía muitas leis que não estavam na Bíblia para as pessoas seguirem, sobre pagamentos, sobre o que eles deveriam fazer em relação à penitência. E ele diz que o ministro não é para focar no ministério da lei, ao ponto de construir leis que não existem na Bíblia. Mas o ministro é para estar voltado ao Evangelho, usufruir do que Cristo deixou para nos transmitir o Evangelho. Ele diz que a confissão e a absolvição nada mais é do que um voltar ao batismo. Porque o batismo, ele diz que se só houvesse o batismo como sacramento, seria de grande valia. Porque o batismo é o nosso morrer e viver para Deus, para Cristo. E que o batismo não fica só em um momento da vida, mas ele acompanha a vida toda. Então, se só existisse o batismo como sacramento, seria de grande valia. Ele fala que a ceia está relacionada também, em muito, à questão da morte. Àqueles que morrem, por exemplo. Porque a ceia é uma referência à morte de Jesus, que tem vislumbre na ressurreição. Então, aqueles que morrem, eles estão unidos a Jesus também na ressurreição. E também a questão de que Jesus disse que não beberia mais do fruto da vide, depois daquela última ceia, a não ser no reino do Pai quando ele voltasse. Então é uma esperança da volta de Jesus, onde haverá ressurreição. A ceia tem muito a ver com essa vida pós-morte, por a continuação da vida, a esperança da ressurreição e do banquete vindouro. É nessa linha que esse livro aqui ele percorre. Ele fala também contra a extrema unção. É o ato de ungir pessoas que estão à beira da morte, baseado no texto de Tiago, que diz que a oração da fé, com óleo ungindo, a oração da fé salvará o doente. É o texto de Tiago que a igreja se baseia para o sacramento da extrema unção. Ele diz que o sacramento da extrema unção está relacionado à cura no texto, mas no final das contas não acontece a cura. Eles colocam para a pessoa que está em estado terminal e ali receber a última graça de Deus. Mas Lutero coloca que isso não tem lógica, que a cura que diz que o texto acompanha não é oferecida de forma eficaz à pessoa que recebe. Ou seja, a maioria das pessoas que recebem esse sacramento morrem. Então não teria sentido. E ele fala que não pode ser colocado como sacramento porque Cristo não instituiu. Essa questão da extrema unção, o óleo aos doentes. Ele fala também que em Marcos 16 tem ações semelhantes e a igreja não colocou como sacramento, como por exemplo, a promessa de que pegarão as serpentes e não morrerão, beberão coisa mortífera e não lhe fará dano algum. Aí ele diz, isso eles não colocam como sacramento. Ou seja, sair bebendo veneno achando que vai continuar vivo. Então há uma incoerência aí por parte daqueles que criaram esse tipo de sacramento como a extrema unção. Basicamente isso que esse livro fala, e espero que eu tenha demonstrado de forma clara, e ficamos por aqui.